convidar você para abrir a sua Bíblia agora no livro de Daniel. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3. Daniel, capítulo 3, é o texto que nós vamos ler. Eu quero pedir para você prestar muita atenção na leitura do texto, porque depois eu não vou poder entrar nos pormenores. Então eu queria que você relembrasse comigo essa história, que é uma história muito conhecida. Algumas histórias do livro de Daniel são muito conhecidas, né? E nós vamos então continuar. Essa já é, apesar de ser o capítulo 3, essa já é a quarta pregação no livro de Daniel. E se você não assistiu ainda, não estava aqui, nós temos essas pregações no YouTube, você pode procurar o canal da Igreja Nova Esperança. Vamos fazer a leitura. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou.
Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. O Senhor fale conosco. Irmãos, que história maravilhosa. Ela é trágica e ao mesmo tempo era maravilhosa, trágica por causa de um decreto, trágica por causa de uma adversidade e maravilhosa porque fica nítida a intervenção miraculosa de Deus em todo esse evento. E o livro de Daniel como um todo, já falamos, nós sabemos que o Judá foi levado cativo para a Babilônia, ali eles vão passar 70 anos, Daniel, que é o nome do livro, ele não aparece nesse episódio, mas ele e seus 3 amigos foram levados com outros para a Babilônia, e ali foram feitos escravos. No capítulo 1, nós temos a história da decisão deles de não comerem da comida do rei, e eles foram honrados pelo Senhor, eles não queriam se contaminar, Deus os abençoou, e Deus deu a eles muita inteligência, Deus colocou Daniel como governador, e Daniel recebeu de Deus também o dom de revelação de sonhos, e aí nós chegamos no capítulo 2, eu não posso me demorar muito nessas recapitulações, foi quando Nabucodonosor tem um sonho, o sonho dele é com uma estátua que tinha ouro, bronze, prata, ferro e barro, uma estátua grande, uma estátua horrorosa. Ninguém pôde revelar o significado desse sonho ao rei, mas Daniel foi chamado, ele orou ao Senhor junto com os seus amigos, e Deus deu a revelação, e a revelação de que cada parte daquela estátua, ouro, prata, ferro, barro, seriam destruídos, significavam reinos que passariam. Mas naquele sonho também havia uma pedra que saiu, que apareceu sem a ajuda de mão humana. E essa pedra atinge a estátua, despedaçando toda a estátua, apontando para um reino que surgiria depois desses reinos humanos, um reino muito mais poderoso,
que é o reino que foi instalado, inaugurado por Jesus, quando ele veio a este mundo, cumpriu a sua missão, ensinou os seus discípulos, deixou os seus ensinamentos, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. Esse é o verdadeiro reino de Davi, um reino que não tem fim, um reino que é sempre eterno, e é um reino que está acima de todos os reinos dessa terra. Mas agora, apesar do sonho com uma estátua simbolizando poder, reinos, Nabucodonosor, até mesmo afrontando o significado daquilo e dizendo: não, se eu sou a cabeça dessa estátua que eu sonhei e eu sou de ouro, porque o meu reino é poderoso, é o reino do momento, eu vou construir então uma estátua toda de ouro. E é o que ele faz, para dizer que ele tinha poder, que o reino dele não seria desfeito. E na resposta que o próprio Nabucodonosor nesse capítulo dá àqueles 3 jovens prestes a serem lançados à fornalha ardente, a um lugar com muito fogo, superaquecido. E quem é o Deus que vai poder livrar vocês, se vocês não fizerem o que eu mando vocês fazerem? Então essa estátua, ela é feita, e o livro de Daniel, de um modo geral, vai falar sobre a soberania de Deus. Deus é quem levou Judá para a Babilônia. Ele é soberano, ele precisava disciplinar o seu povo. Deus é quem estabelece os reinos, destrói os reinos. Deus é quem tem o controle da história. E o livro de Daniel está nos contando isso o tempo todo, a soberania de Deus. Também a fidelidade de Deus àqueles que respondem a Ele com obediência e com fidelidade à sua palavra. Por isso, bênçãos foram demonstradas, e estes homens já não são apenas homens comuns ali, trabalhando como escravos, mas foram colocados em posições importantes dentro da Babilônia. Deus os honrou, estavam longe de casa, longe da sua terra. O seu povo, parece-me, a Bíblia não nos trata isso com tanta clareza, mas nem todos permaneceram fiéis como eles permaneceram. Muitos se renderam às tentações, muitos não foram aprovados nas provações, e muitas coisas aconteceram assim, mas estes homens ficaram fiéis ao Senhor. E a gente tem história de tristeza por causa do exílio, tristeza por causa de ordens estúpidas de um rei estúpido, mas ao mesmo tempo alegria por ver a intervenção na vida dos seus filhos fiéis, dos seus filhos obedientes, comprometidos. E aqui nós temos mais um exemplo. Onde está Daniel nesse capítulo 3? Ele não aparece aqui e a Bíblia não diz por quê. Se todos deveriam estar ali, todos os governadores, tesoureiros, sátrapas, etc., nós não sabemos por quê. Talvez Daniel não esteja ali, porque Nabucodonosor gostava muito de Daniel e o colocou ele como governador da província. Talvez, dizem que tem 3 possibilidades. Uma, ele estava viajando numa missão pelo próprio rei. A outra, talvez ele estivesse doente e não pôde ir até a cerimônia. E uma terceira possibilidade é que o próprio Nabucodonosor, sabendo e conhecendo Daniel, que ele não se curvaria diante da estátua, mas não querendo perdê-lo como um grande administrador, o poupou de alguma forma, impedindo que ele não fosse para aquele lugar. Mas são hipóteses. Fato é que Daniel não aparece aqui, mas os seus amigos estão aqui. Esses 3 jovens, né? E eles vão enfrentar uma grande prova de fé e fidelidade a Deus, quando se recusam a se curvar diante da estátua de ouro que esse rei mandou fazer. Irmãos, a primeira coisa que nós queremos destacar nessa manhã, que é o desafio da adversidade, que é exatamente a ordem de Nabucodonosor. Ele construiu uma estátua, ele reuniu as pessoas mais importantes e todas as pessoas do seu reino, e ele determina por meio de decreto, que não pode ser revogado, que todos ao som da música, veja como a música está associada com a adoração, né, gente? Né? A música está associada com a adoração. Quando a música fosse tocada, que todas aquelas pessoas deveriam se prostrar
adorando aquela estátua. Não é apenas reverenciando o rei, é prostrando. Prostrar-se é sinal de adoração. E é isso que essa é a adversidade que esses 3 jovens vão enfrentar nesse determinado momento da vida deles ali na Babilônia. E percebam que são mencionados estes 3 hebreus, mas não são mencionados outros. Imagine você que vivendo longe de casa, numa cultura diferente, com comida diferente, aliás, tudo liberado para comer, não tinha aquelas restrições da dieta dos hebreus, dos judeus e tantas outras coisas, quanta tentação esse povo sofreu ali. Esse povo não é um povo melhor do que eu e você, do que nós. Se nós somos tentados hoje, assim é a história da humanidade desde os seus primórdios, quando o pecado entrou no mundo. E esse povo teve que lidar com tentações. E eu creio que muitos deles caíram em tentação. E se renderam à cultura, aos deuses e coisas semelhantes, que não tinha absolutamente nada a ver com uma atitude de fidelidade ao seu Deus. E então essa é a ordem, a música vai tocar. Ajoelhem-se, adorem a estátua, e quem não fizer, será morto, lançado numa fornalha ardente. Irmãos, nós estamos vendo aqui pressão social, nós estamos vendo aqui pressão política. Esse rei cria uma situação onde todos devem se submeter, e quem não se curvar será punido severamente. E isso ilustra uma realidade comum, a pressão para conformar-se aos padrões e valores de um sistema que não tem Deus como centro, como fundamento. Será que eu e você enfrentamos esse tipo de pressão? Eu creio que sim. Talvez por isso que o apóstolo Paulo vai falar: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos. Não vos conformeis, não permitam que você entre nessa forma, viva dessa forma que o mundo quer que você viva. Você está entendendo? O mundo pressiona de todas as maneiras. E vejam aí a tentação de se curvar. Nós vemos uma tensão entre um governo secular, e a obediência a Deus. É uma provação, pode ser também uma tentação. Para os jovens hebreus era uma situação de conformar ou conformar-se com aquela situação e adorar a estátua, ou então sofrer as consequências da pena. Não era uma questão de escolha pessoal, e aqui eu chamo a sua atenção porque não pensem que eles não tiveram medo. Não pensem que eles não tenham discutido o assunto entre eles e juntos tomado a decisão. Coisas aconteceram, e a Bíblia traz o resumo porque há uma mensagem a ser transmitida. Mas eles tomam a decisão baseado no conhecimento que eles tinham da lei de Deus, do Deus verdadeiro. Então presta atenção, porque não era uma questão pessoal, não era uma decisão pessoal no sentido o que eu acho, o que eu não acho, o que eu penso que é certo, o que eu penso que é errado, mas é o que Deus, pela sua lei, pela sua palavra, diz que é certo e errado. A questão não é fazer a minha própria avaliação moral da questão. A questão é o que Deus fala sobre a questão. E é exatamente isso que está acontecendo. Irmãos, quando somos pressionados pela sociedade a ceder aos seus valores, nós precisamos lembrar que nossa lealdade é, acima de tudo, a Deus e não aos princípios e modelos que têm sido apresentados a nós. Muitas das vezes, nessas pressões, com questões morais, exige-se de nós que tomemos uma posição que pode ser contrária à nossa fé. Nessa última eleição para presidente dos Estados Unidos, nós não votamos, né, Jeremy, só para presidente, votamos para senador, congressman e várias outras coisas. Dentre elas,
estava uma discussão se deveríamos aqui aprovar o aborto. Tem detalhes que eu não vou entrar em detalhes, né, irmãos? Outra coisa, se deveríamos ou não liberar as drogas e votar pela liberação das drogas. Por que eu estou citando essas coisas? Porque são coisas recentes que estão acontecendo no mundo inteiro, e isso significa pressão da sociedade, do mundo de hoje, pressão. A igreja está sendo pressionada a desobedecer a Deus e a se adequar àquilo que as ideologias querem que nos adequemos. Era isso que estava acontecendo lá com esses jovens. Em segundo lugar, o que eu quero destacar aqui é a rejeição à idolatria. A decisão de Sadraque, Mesaque e desse jovem, está do versículo 8 até o versículo 18. Nós lemos a história. O rei Nabucodonosor, conhecendo-os muito bem e sabendo que ele não poderia revogar o decreto que ele tinha emitido, isso era muito sério, ele dá uma segunda chance. Se vocês, chama os três, venham aqui, eu quero conversar com vocês. Eles eram governadores de províncias, eles eram pessoas importantes, ministros de Estado. Se vocês não obedecerem ao decreto e não se prostrarem e não adorarem a estátua, vocês morrerão. E aí o que tem que ser destacado é a resposta que eles dão para o rei. Olha que resposta. Se o nosso Deus a quem servimos quiser, não sei se você está com a sua Bíblia aberta, está no versículo 17, se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Rei, se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Nós sabemos, nós conhecemos o Deus a quem servimos. Nós não estamos nos prostrando diante da sua estátua, porque Ele diz que nós não podemos ter outros deuses diante dEle, que nós não podemos fazer estátuas de adoração e coisas semelhantes. Então, nós não vamos adorar. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, porque Ele pode. Eu fico imaginando se essa conversa fosse longa, e talvez tenha sido, né? Você não está lembrado do significado do sonho que você teve, que é Deus quem te colocou na posição em que você está, e quando chegar a hora de Deus, não a sua hora, Ele vai te tirar dessa posição. Então Deus é soberano, é Ele quem decide. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas, o versículo continua, o versículo 18, e aí vem a parte impressionante, né, irmãos? E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, o que esses jovens estão ensinando para todo o povo de Deus nos dias de hoje é que nós precisamos nos esforçar muito, e eu digo nos esforçar muito justamente por causa das expressões que nós estamos recebendo nos dias de hoje, para que nós mantenhamos fidelidade a Deus e não aos homens. Importa agradar a Deus e não aos homens. Esses jovens não se curvam diante da pressão. A lealdade a Deus era mais importante do que a ameaça que eles estavam sofrendo. Eles entendiam que Deus é soberano sobre todas as coisas, e mesmo que não fossem livrados da fornalha, isso não mudaria a sua fidelidade para com Deus. É a visão da soberania de Deus. Percebam, irmãos, que eles não falam isso porque eles tinham certeza absoluta de que Deus os livraria. Eles não têm essa certeza. E é por isso que ele fala, olha, se Deus quiser, Ele vai livrar. Mas, todavia, contudo, se Ele não quiser e não nos livrar, não tem problema, mas nós não vamos adorar. Então, eles não tinham certeza que Deus os livraria daquela situação, que eles não morreriam. Vocês estão entendendo a profundidade dessa decisão dele? O que eles sabiam? Eles confiavam, era na soberania de Deus, eles confiavam em Deus.
Deus continuaria para eles sendo digno de adoração, mesmo se Deus não os livrasse daquela situação. Porque Deus não precisa de mim e de você para ser quem Ele é. Ele é, sempre foi, sempre será. E nós precisamos entender isso. E não sou eu quem vou dizer o que Deus é, no sentido de quem Ele precisa ser, melhor dizendo, o que Ele tem que fazer, o que Ele não tem que fazer. Ele simplesmente é o grande eu sou. Vai lá, Moisés, e diga para Faraó que o eu sou me enviou. Vocês estão entendendo? Isso estava vivo dentro daqueles jovens. Essa visão de que Deus é uma expressão, irmãos, profunda de fé. Confiar em Deus não por aquilo que Ele pode fazer, por mais que nós saibamos que não há nada que Ele não possa fazer. Está entendendo o que eu estou dizendo? Alguém pode dizer amém? Amém. Então, confiar em Deus, não apenas por aquilo que Ele pode fazer, mesmo sabendo que não há nada que Ele não possa fazer, mas confiar em Deus por quem Ele é. Por quem Ele é. O fazer ou não fazer, para nós é muita coisa, para Ele não é absolutamente nada, no sentido de poder ou não poder fazer. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele é soberano. Então, às vezes nós não temos a plena convicção, como eles não tiveram a plena convicção e demonstraram isso. E não há mal nenhum em não saber exatamente o que Deus vai fazer. Mal é não conhecer a Deus e não confiar a Deus por falta de conhecimento de Deus. E é exatamente isso que esses jovens estão nos ensinando e nós estamos aprendendo. Em nossa vida, muitas vezes, enfrentamos situações difíceis, onde a nossa fé, ela será colocada à prova, provação. Já falamos tentação, agora provação. Devemos estar preparados para dizer como esses jovens, mesmo que Deus não nos livre, continuaremos fiéis. A verdadeira fé, ela não depende dos resultados visíveis, mas da confiança na soberania e na bondade de Deus. Terceiro lugar, terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã, está exatamente na resposta de Deus, que é o milagre da fornalha. Nós já falamos sobre provação, já falamos sobre tentação, já falamos das expressões diversas que nós sofremos, já falamos da soberania de Deus, falamos das respostas que nós precisamos ter para questões que são colocadas diante de nós, decisões que nós precisamos tomar. No final, nós temos algo maravilhoso. Aliás, nos 3 primeiros capítulos, porque estou ainda no 3º capítulo, nós vamos perceber que há dilemas, que há problemas, que há lutas a serem resolvidas. Mas no final, há a bênção de Deus, a presença de Deus, há cuidado de Deus, há provisão de Deus, Não sei se vocês perceberam na leitura, mas Nabucodonosor fica muito irado com a resposta. Talvez considerou aqueles homens arrogantes. E ele então, para acabar de vez com essa história, e para que servisse de lição para todo o resto, para todos os demais, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Ele amarra aqueles homens, prende aqueles homens. Não havia a menor possibilidade. Eu fico imaginando que nessa hora eles já estavam com medo. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, que nessa hora aqueles 3 jovens estavam com medo. Eu não vou dizer medo da morte em si, porque certamente eles sabiam para onde iriam caso morressem, porque eles criam em Deus e nas promessas de Deus, e eles esperavam o Messias, salvação pela fé, de que um dia Deus vai cumprir a sua promessa. Mas a maneira como eles iam morrer, quem está prestes a ser lançado num vulcão em erupção, ou quem está prestes a ser lançado
e morrer de forma cruel no fogo e não sente medo. Nem que fosse da dor, do queimar-se ali por alguns segundos ou minutos. Eu fico imaginando exatamente isso, que eles já estão com medo nessa situação, porque o rei faz isso. E o que acontece? O rei promete, obedece o seu próprio decreto e os lança. Não importando os sentimentos, a resposta era suficiente para condená-los. Mas de repente o próprio rei tem uma visão. E quando ele olha para dentro da fornalha, ele vê alguma coisa estranha está acontecendo. E pergunta aos homens: não foram 3 que nós jogamos ali dentro? Mas eu vejo 4 homens, 4 pessoas andando livremente no meio do fogo. E um deles tem a aparência como que de um filho dos deuses. Filho de deuses. Irmão, ninguém vai falar amém, aleluia? Amém. Jesus amado, estou contando um milagre aqui. Era para estar todo mundo torrado ali, sem cobrar história, Daniel chorando a morte dos seus amigos, e de repente, Nabucodonosor, um homem ímpio, tem uma visão de homens dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, andando no meio do fogo, e não apenas 3, mais um, que para ele, sem saber identificar muito bem o que era, ele só soube dizer: filho de deuses, parece um filho de Deus, ou seja, algo sobrenatural estava acontecendo naquele momento. Um milagre de Deus estava acontecendo naquele momento. Poderia não ter acontecido, mas aconteceu. Por quê? Porque Deus é soberano e Ele decide fazer. E Ele decidiu fazer. Ele decidiu honrar a lealdade, a fidelidade daqueles jovens que viviam num mundo cheio de pressões e cobranças. E Deus fez o milagre. Irmãos, nós precisamos entender nessa de que pode livrar, pode não livrar, mas livra. De alguma forma, Ele sempre livra. Deus não abandona os seus filhos jamais. A presença de Deus no meio do fogo não significaria que Ele os livraria de todas as dificuldades. Eles teve que enfrentar o fogo por algum momento, ou pelo menos aquela possibilidade. Eles viram que estavam sendo jogados no fogo, mas Deus participou do processo. A diferença que faz é a participação de Deus nesse processo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E Deus quer participar dos processos da minha vida e da sua vida. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu estou entendendo. É isso que eu estou entendendo, que Deus, Ele jamais abandona os seus. Eles não foram poupados do fogo, porque foram lançados no fogo, mas experimentaram a proteção divina no meio do fogo, no meio da prova. Amém. Que poder tem a fidelidade? Que poder tem a fidelidade do crente diante de Deus? Não são apenas palavras, não são apenas, sei lá, o que for, que vai tocar no coração de Deus. Fidelidade a Deus, lealdade a Deus. Irmãos, quando nós enfrentamos as adversidades, nós podemos ter certeza de que Deus está conosco, de que Deus está presente. Quaisquer que sejam as dificuldades, preste atenção, Deus não abandona os seus filhos, Deus está presente. Não pense que Deus não está vendo. Não pense que Deus não está vendo. O Salmo do Noah mostrou-nos essa manhã o quanto Deus está nos vendo, porque Ele não dorme. Ele é quem guarda.
Vocês estão entendendo, irmãos? Deus está presente. Eu sei que muitos aqui estão passando por lutas complexas, porque não é fácil a vida de imigrante, assim como eles eram imigrantes, porque eles estavam lá na Babilônia e não mais em Judá. A maioria de nós somos imigrantes nessa terra. Enfrentamos as dificuldades que imigrantes têm, precisam lidar todos os dias. É a saudade da família, problemas com documento, às vezes perseguição, às vezes preconceito. E tantas outras coisas, eu nem estou me referindo às questões morais, da decadência moral, para onde muitos nesse país também estão indo, mas isso é global. Isso é global. E nós precisamos perceber que em meio a essas adversidades, Deus está presente. Amém. Eu quero concluir, irmãos. O Ministério de Louvor pode subir e você pode ficar de pé. Porque eu vou concluir de verdade. Eu quero concluir com as seguintes afirmações. E eu escrevi, presenças na vida. Presenças na vida, coisas que estão presentes na nossa vida, coisas das quais muitas vezes nós não temos a menor condição de fugir por nós mesmos. Presença de adversidades, presença de tentações, não é verdade? Presença de provações. Às vezes é Deus quem manda, aliás, a aprovação é Deus quem manda. Presença de medo, a incerteza do que vai acontecer, do que pode acontecer. E tudo isso, todas essas presenças, pode nos levar a um fracasso diante de Deus. Não é um fracasso de Deus. É um fracasso nosso diante de Deus. Mas eu queria que nós saíssemos hoje daqui. Já oramos, e nós ainda vamos orar depois dessa última música. Você já veio aqui na frente, não vou te chamar aqui na frente novamente. Mas eu queria que a gente pensasse também que em meio a todas essas presenças desagradáveis na nossa vida, existe também a presença de Deus. A presença de Deus é maior do que todas estas coisas. Aquele quarto homem no meio da fornalha é Jesus. É Jesus. Presente na vida dos seus queridos filhos. Aquele homem, aquele quarto homem é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Aquele homem é a luz que ilumina todo mundo e nos chama para com Ele sermos luz do mundo e sal da terra. É dezembro, irmãos.